Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de diodos. E hoje a gente vai continuar a aula passada, que a gente ficou de fazer a nossa análise matemática, né, do nosso modelo de pequenos sinais. Então, a gente tem aqui, né, para a gente fazer a nossa análise matemática, vai partir do ponto de que a gente sabe que essa região aqui de polarização direta, ela é modelada, né, a relação entre a corrente e a tensão, ela é modelada justamente por uma exponencial, tal como a gente já mostrou, que é justamente D sendo igual a IS, que é a corrente de saturação reversa, exponencial, ou E elevado a VD, que é a tensão do diodo, eta, que é uma constante, e VT, que é a tensão térmica. Tá legal? Aí, olha só, a gente sabe que esse VD aqui, ó, pelo princípio aqui, ó, pela tensão que a gente já viu, esse VD é justamente a soma dessas duas componentes aqui, tá? Então, eu posso reescrever assim, ó, que isso aqui é igual a IS E elevado a VDzinho mais VDzão eta VT. Aí eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é assim, ó. Isso é IS E elevado a VDzão eta VT vezes E elevado a VDzinho eta VT. Aí o que é que acontece? Eu sei que isso aqui, ó, tal como a gente já mostrou, isso aqui é a minha componente CC. Ou seja, isso aqui é a minha IDCC, que é essa corrente aqui, ó. Tá? E aí o que é que acontece? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. A minha IDzinho, essa ID aqui, vai ser igual a ID, que é a minha componente CC, multiplicado pela exponencial de VDzinho VT. Tá legal? Esse cara aqui, ele é um pequeno sinal, tá? Ele sendo um pequeno sinal, eu posso dizer o seguinte, se VDzinho eta VT for muito menor do que 1, isso aqui sendo um pequeno sinal, então isso aqui, esse resultado aqui sendo muito menor do que 1, então esse resultado aí vai ficar da seguinte forma. Isso aqui, ó, vai implicar para mim que E elevado a VDzinho eta VT vai ser aproximadamente 1 mais VDzinho eta VT. Tá legal? E esse resultado aqui, obviamente, ele está correlacionado justamente à expansão em série da minha exponencial, uma vez que eu estou considerando que o meu sinal VDzinho aqui, ele é um pequeno sinal e esse resultado aqui seja muito menor do que 1. Tá legal? Se eu pegar esse resultado aqui e substituir na minha expressão, o que é que eu vou ter? Qual é o resultado que eu vou ter? Então, a minha ID
a minha ID, vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao ID, né? O IDzão aqui, a componente CC, multiplicado por esse resultado aqui agora, pela minha exponencial que eu estou aproximando. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais VDzinho eta VT. Tá legal? E aí, quando eu expando isso aqui, né, quando eu faço uma distributiva, ID vezes 1 é igual a ID, mais isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó. ID, VDzinho, eta VT. Tá legal? Isso aqui, se você observar, isso aqui dá isso aqui, ó. Isso aqui é IDzão, que é a componente CC, mais uma IDzinho, que é a componente CA. Tá legal? Ou seja, isso aqui é uma componente CC e essa aqui é uma componente CA. Tal como a gente mostrou aqui, ó, na nossa aula passada, em que eu tenho uma superposição, eu tinha colocado a minha tensão com a componente CC e uma componente CA, e agora a gente mostra que a nossa corrente ela é uma superposição da componente CC com a CA, tal como a gente está mostrando aqui. Tá legal? Assim, eu tenho que a minha IDzinho aqui, ó, a minha IDzinho vai ser igual a componente CC da corrente multiplicado pela componente CA da tensão dividido por eta VT. Tá? Isso é considerando o pequeno sinal. E, mais uma vez, nesse pequeno sinal, eu estou utilizando o princípio da superposição, então eu estou considerando que a excursão do sinal faz com que eu tenha uma relação linear entre a entrada e a saída. Por isso que eu consigo utilizar o meu princípio da superposição nesse caso. E aí o que é que acontece? Se eu tenho uma relação linear entre entrada e saída, eu tenho uma resistência. É isso que a gente vai mostrar agora. Olha só, eu tenho isso aqui, ó. Quem é a relação entre essa tensão e essa corrente? Ou seja, a tensão CA e a corrente CA. Isso é o seguinte, ó. Eu tenho que VD sobre ID vai me dar uma resistência. Tá legal? Vai me dar uma resistência, porque a relação entre tensão e corrente me dá resistência. Isso vai ser igual a eta VT sobre ID. Tá legal? Esse resultado aqui me dá justamente a minha resistência dinâmica do meu diodo. Tá legal? Ou seja, esse RD aqui é chamado de resistência dinâmica do meu diodo, em que essa aqui é a tensão térmica, essa aqui é a componente CC da corrente, essa aqui é o eta constante, a gente vai utilizar normalmente o valor igual a 1. E aí o que é que eu posso dizer agora? Eu posso dizer o seguinte, que eu tenho uma superposição de uma componente CC com a componente CA, então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que a minha componente CC, meu diodo, vai me representar esse diodo pelo princípio da superposição, e conforme a gente já viu, por uma tensão CC constante, que a gente chamou aqui de VD-ON. Tá legal? A gente chamou aqui de VD-ON. E a tensão CA, e a minha tensão CA vai fazer com que eu represente o meu diodo por uma resistência equivalente, que é a minha
resistência dinâmica. Tá legal? Que foi justamente o que a gente mostrou. Então, em termos C6, em termos de componente contínuo ou de corrente contínua, eu tenho a representação em termos de tensão constante. E em termos de um sinal alternado, eu tenho a representação de uma resistência, uma vez que eu tenho uma relação linear entre tensão e corrente. E isso vai me dar uma resistência, onde essa resistência é a minha resistência dinâmica. Tá legal? Então, era isso que a gente tinha para apresentar por hoje. Eu espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Essa é a análise matemática da parte de modelo de pequenos sinais. Na próxima aula a gente vai resolver um exemplo a respeito disso. Então, desejo bons estudos para você. Se você gostou dessa aula, curte e comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você nos seus estudos e vai poder mostrar esse conteúdo para outras pessoas também. Então, desejo bons estudos para você. Fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!